Segunda coisa que eu aprendo com essa história, irmãos, é o erro de Jacó. Veja comigo, versículo 3. E Israel aqui é Jacó, amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Veja bem, Israel, Jacó, amava a José mais do que todos os seus filhos. Veja o comportamento errado de Jacó. O pai e a mãe, ele tem que amar os seus filhos de igual forma. Ele tem que tratar os seus filhos de uma maneira igual. Isso daqui parece que é uma coisa óbvia, mas na vida real, irmãos, quantos filhos já foram machucados porque o pai preferia um filho do que outro, porque tratava um filho muito melhor do que outro? Sabe o que é interessante? Que Jacó, ele amava José mais que os seus irmãos. E o interessante é que Jacó passou por isso. Lá atrás, Jacó era irmão gêmeo de Esaú. E Isaac amava mais a Esaú, porque Esaú era... Vamos ver quem lembra. O que Esaú era? O que Esaú fazia que Isaac gostava mais? O que ele era? Caçador. Que bom que vocês estão atentos. Então, Isaac gostava de comer, e Esaú trazia a caça. Então, Isaac gostava mais de Esaú. Jacó passou por isso, e ele vai cometer o mesmo erro. Presta atenção aqui, irmão. Quantas vezes que nós, pais, às vezes cometemos o mesmo erro com nossos filhos, que os nossos pais fizeram com a gente. Ah, porque meu pai criou eu assim, então meu filho vai ser criado assim também. Não, você pode fazer melhor. Presta atenção aqui. Esses dias eu estava vendo um pastor falando sobre filhos, e ele falou, não, porque na minha época, se o filho falasse qualquer coisa, meu pai dava um tapão na boca, um murro na boca, e tirava dente, e era assim mesmo. Tudo bem que era assim, mas ele falou de uma forma que se continuar assim não tem problema também. Não é porque seu pai batia em você com um cabo de aço que você tem que bater no seu filho de cabo de aço, né, meu irmão? Não é porque seu pai cometeu erros com você que você tem que fazer igual. Você tem mais conhecimento do que ele, você está em outra época. Então nós não podemos tratar os nossos filhos e cometer com nossos filhos os mesmos erros que cometeram com nós. Então Jacó tratava diferente. Agora presta atenção, qual foi o resultado disso? Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Em parte, o grande culpado de José ser tão odiado foi o próprio Jacó, que não soube administrar a criação dos filhos. Ele deu para José uma túnica, e essa túnica ele não deu para os outros irmãos. Como que era essa túnica? A Bíblia diz que ela tinha várias cores. Era uma túnica colorida, diferente. Quando você vai partir para o texto original, vai dizer que na verdade não é que essa túnica era colorida. No texto original do hebraico diz que essa túnica era uma túnica comprida. Ou seja, ela vinha até a mão e vinha até os pés. Independente se ela era colorida ou era comprida, a questão é que era uma roupa diferente. Era uma roupa de gala, Silvia, era uma roupa sacerdotal. Era uma roupa de nobreza. E quando, presta atenção, amado, quando Jacó dá para José essa túnica diferente, que era uma roupa de gala, ele está dizendo o seguinte: José, você está numa posição elevada dos seus irmãos. Perceba que enquanto os irmãos de José estavam lá no sol quente pastoreando ovelhas, José estava na casa do pai. Jacó ele tinha uma preferência tão grande por José que lá atrás, quando Jacó foi se encontrar com Esaú e ele estava com medo de morrer, sabe o que Jacó fez, irmãos? Ele mandou Leia com os filhos dela na frente, mandou os filhos das servas no meio, e José com Raquel ficaram lá atrás. Quer dizer, se alguma coisa tiver que dar errado, que morra eles, mas José e Raquel não. Ele fazia tudo errado, irmão. Então ele foi e deu uma túnica diferente para José. E essa túnica
Era uma túnica usada para quem era nobre, para realeza. Já os irmãos de José, sabe qual era a túnica que eles usavam? Era roupa de pastor, uma roupa curta, toda velha, rasgada. E Jacó com uma túnica e José com uma túnica diferente. Tratamento diferenciado. Então aqui eu reforço. Nós como pais, você que é pai e tem mais de um filho, trate os seus filhos de igual forma. Se esforce para tratá-los de igual forma. É óbvio que nem todo filho é igual. Nenhum filho é igual ao outro. Mas se esforce para tratar da mesma forma. José aqui tratou diferente. E ele contribuiu para um grande problema familiar. Por causa dessa falta de sabedoria de Jacó. Essa falta de sensibilidade.